é como que os times de produto conseguem ajudar com que a empresa cresça. Nosso score atual, por exemplo, é de 45% do muito decepcionado, e no passado era de 19%. Product Market Fit é a primeira barreira mais difícil de quebrar de qualquer startup e é algo meio místico, porque tem diversas definições e diversas maneiras de você interpretar se você tem ou não Product Market Fit. E a gente vai conversar hoje sobre uma delas que, ao meu ver, é a favorita, que é a do Superhuman, que eles detalharam, né? O Raul, que é o fundador do Superhuman, ele criou essa metodologia, compartilhou com todos, e eu vou mostrar aqui um pouco o que a gente faz, que é uma versão um pouco alterada, um pouco modificada do que eles implementaram. Então, o Superhuman, para quem não conhece, é uma ferramenta de e-mail. Tem o fundador Raul Vora, não sei muito bem como falar o nome dele. E eu deixei na descrição tanto um vídeo dele explicando exatamente como que eles usam lá, quanto um texto bem famoso deles sobre o tema também. Mas a ideia aqui é explicar como a gente aplicou, o que a gente usou para aplicar, por que a gente modificou um pouco para a nossa realidade, e aí você adapta para a sua empresa, para o seu produto, da forma que você achar que faz mais sentido. Tá? Então, a ideia aqui foi ter uma forma mensurável de definir Product Market Fit, sair dessa parte mais mística que geralmente aparece sobre você vai sentir quando você tiver e assim por diante, que é algo que define de certa forma, mas não ajuda o empreendedor, né, para que você consiga fazer algo. E o legal desse modelo você tem um passo a passo certinho que você pode seguir e tentar otimizar. Tá? A metodologia, resumidamente, a ideia é que você maximize o número de pessoas que ficariam muito decepcionadas se o seu produto deixasse de existir, né? Então aqui uma coisa interessante é que ela vai pela negativa, né? Pela falta do seu produto, o impacto, e não, a pergunta não é, você ama o produto? Né? Que geralmente você não consegue ter uma precisão tão boa quando você pergunta de forma positiva. Priorização de produto no gestor, como que a gente faz? Tem dois pilares. O primeiro é a nossa visão sobre o futuro. Então, essa parte é apenas o que a gente acredita que tem que ser feito, independente da opinião dos clientes. Muito na linha clássica, né? De se tivessem perguntado, as pessoas queriam cavalos mais rápidos e tudo mais. Mas a gente sempre baliza essa primeira com a segunda parte, que é o segundo pilar, o visão dos clientes, que são os feedbacks, que é 100% o que os clientes estão pedindo. Tá? Então a gente faz um mix dos dois para que a gente consiga caminhar na direção que a gente quer como empresa, ao mesmo tempo que a gente faz algo útil e que tenha valor para os clientes. Tá? Então aqui a gente vai falar só sobre a segunda parte, que é a visão de clientes, feedbacks. Eu não vou falar da primeira parte desse vídeo, vou fazer um outro vídeo sobre como que a gente define o que é a nossa visão, por que a gente decidiu seguir aquilo, mesmo não tendo um embasamento, vamos dizer assim, de feedbacks de clientes. Então, são 5 passos. O primeiro é você mensurar, você medir isso. O segundo é segmentação. O terceiro é você ter uma análise e uma nova segmentação. O quarto é implementação e o quinto é acompanhamento. Então, o primeiro é a parte de mensuração, é você perguntar para os clientes efetivamente o que eles acham, quão alinhado eles estão com a sua ferramenta. A gente usa um formulário do próprio gestor. Ele também está disponível dentro do produto, caso um cliente queira dar um feedback e pedir uma funcionalidade e tudo mais. E a gente usa a mesma estrutura que o Raul sugeriu e adicionou algumas perguntas que são, na nossa opinião, úteis para que a gente consiga fazer a segmentação no terceiro passo. Né? Então, os grupos de usuários que você vai ter nessa pesquisa são basicamente 3. São os não decepcionados, é o cara que vai trocar você por outro sistema se for R$1 mais barato, ele migra fácil, ele não tá nem aí. Ou um pouco triste, que é a pessoa que às vezes investiu um pouco na ferramenta, mas também se tu tiver que trocar, troca, não faz muita diferença. E o muito triste, né? Ou muito decepcionado, a pessoa que se você tirar aquilo dela, vai atrapalhar muito o fluxo dela ou vai deixar ela não contente com aquilo, ela vai ficar sentindo falta de uma funcionalidade ou do jeito que você faz as coisas, assim por diante. Então, são esses 3 grupos e você basicamente vai qualificar nesse formulário. Né? Esse formulário, então, o que ele vai gerar pra gente? Ele vai gerar, a gente tem aqui, né, falando da nossa ferramenta que a gente criou, é um formulário público
Isso gera uma tabela com as respostas e eu criei um painel com os gráficos de quantas respostas foram enviadas, quantos por cento cada um desses grupos tem, qual foi a resposta por tipo de grupo, né? Então, do muito triste, quais funcionalidades eles pediram. Desse grupo do muito triste, quantos por cento eram do time de RH, vendas, assim por diante. Então, nessa parte de análise e nessa segmentação 1, basicamente, o que a gente faz é pegar e excluir todo mundo que está com o não decepcionado. Essa pessoa está muito longe de gostar do seu produto, então esquece, ignora, não importa o que ela pediu, você vai fazer, ela vai continuar triste. Então, é importante que você saiba dizer não também, porque você tem recursos limitados, seja time, seja tempo, ou seja espaço na tua própria ferramenta para você criar aquilo, né? Se o Nubank tem dinheiro e tempo e tudo mais, tem gente, se ele começa a colocar um monte de botão, uma boa parte dos usuários dele já para de utilizar porque fica muito complexo. Parte disso é você pegar, por exemplo, também um pouco triste e é importante que você ignore ele também, né? Aqui é algo que é um pouco mais complicado, porque obviamente você tem que crescer a proporção de clientes que são os muito decepcionados, isso que você está tentando otimizar aqui, mas o pouco decepcionado, ele muitas vezes é onde você mais se engana, né? Porque é o cara que tá feliz, mas não tanto, ele pede algo, mas também ele não tá nem aí, ou ele faz uma pressão para você fazer algo, ou ele é um cliente grande que caiu nessa categoria e você acaba fazendo algo. Então, há uma forma de segmentar esse grupo novamente, que é das pessoas que estão um pouco tristes, quais delas estão pedindo funcionalidades que se alinham com o muito triste. Então, esse é um bloco de pessoas que você vai conseguir salvar, vamos dizer assim, né? Mas nessa primeira segmentação, o mais importante é cortar as pessoas que estão no muito triste e que estão também nessa faixa de um pouco triste e não estão pedindo funcionalidades alinhadas com quem está muito triste de perder você, né? Então, a segmentação 1 e a análise, que é a segmentação 2, que é o passo 2 e 3, eles se misturam um pouco, porque eles acontecem ao mesmo tempo. Então, na análise, você vai pegar também e ver, por exemplo, desse grupo que gosta muito do que você criou, né? Tem alguma característica que une eles? Então, qual é o mercado que eu estou trabalhando? Estou trabalhando no mercado de times de RH, times de vendas e assim por diante. Como que você consegue definir isso? Tá? Então, no nosso caso, a gente percebeu que 44% de quem realmente ficaria muito triste se o gestor deixasse de existir são os times de operação. Né? E tem sido um foco nosso há muito tempo, né? Os times de operação, como operação é sempre específica e o gestor é muito flexível, a gente acaba criando algo muito específico para aquela operação que ela não conseguiria fazer com o software de mercado. Então faz sentido esse alinhamento e basicamente aqui a ideia é você dobra a aposta no que dá certo. Você vai fazer ainda mais coisas para esse público e você ainda vai fazer mais coisas para essas pessoas que ficariam muito tristes. Então, esse é o formato de você conseguir ir otimizando para que esse número cresça, né? Para que você tenha pessoas que são mais contentes com o seu produto. Então, aqui já entra um pouco no quarto passo, que é a implementação em si, que entra a parte de produto, que é você priorizar tudo que esses clientes do Muito Triste trouxeram. O que eu faço, basicamente, a prioridade é quais são as funcionalidades mais fáceis que entraram nessa lista desse pessoal do mais triste. Implemento todas o mais rápido possível, então hoje a gente implementou cerca de 50% da última leva que a gente pediu de feedbacks, então a gente tenta ser o mais rápido possível e às vezes são coisas assim, esse feedback não é necessariamente uma coisa nova, é um problema que aquela pessoa está tendo, algum ajuste de interface que ela gostaria muito que existisse, uma funcionalidade pequena a mais que estaria lá. E aí, claro, tem grandes blocos de funcionalidade também que o pessoal pede, mas geralmente grandes funcionalidades fica no pilar número 1 que eu comentei, que é a opiniões de visão da empresa e não do cliente, né? É raro eles trazerem uma coisa que seja muito grande nesses feedbacks. Então, a gente foca do mais fácil para o mais difícil, é óbvio. Então, assim que a gente faz, geralmente a gente busca comunicar quem pediu para que a gente motive, que as pessoas vejam que a gente está realmente ajudando elas, né, a
a melhorar o trabalho no dia a dia delas e também para que elas vejam o que a gente escuta, o que elas trazem de feedback, né? Então, para que quando elas tiverem alguma opinião nova, trazerem isso para a gente, essa ideia, para que a gente possa avaliar e priorizar do nosso lado. Então, na implementação é a parte mais importante, por quê? Porque é onde você vai executar esse foco que você tem, tanto de mercado, seja, né, nesse exemplo, times de operação, quanto de funcionalidade, que é dos pedidos de funcionalidades de quem está muito triste, e também aquela parcela pequena do um pouco triste que está alinhado, porque você usa isso para que você tenha um crescimento na próxima leva, né? Você tenta converter essas pessoas para esse novo grupo, né? Ao mesmo tempo que você exclui pessoas que, né, não gostam do seu produto. Então, o não decepcionado, idealmente, ele talvez até seja bom que ele seja mais não decepcionado ainda e suma, porque ele acaba te atrapalhando no dia a dia com tickets, é um cliente que não cresce, acaba falando mal de você, então é melhor que ele nem lembre que você existe, né? Na minha opinião, eu prefiro que esse cara até saia e a gente consiga ter o nosso tempo disponível para quem realmente quer fazer com que a coisa aconteça da melhor forma possível, né? Então, aqui a ideia principal por que a gente tem usado muito essa metodologia? Porque a gente quer crescer com o boca a boca. E o boca a boca só cresce se você, em vez de ter 1000 pessoas que estão ok com o seu produto, você tem 10 pessoas que amam muito o seu produto. Porque se a pessoa não está muito empolgada, ela não para falar para amigos sobre aquele produto. Ela não para contar para ele sobre como ela resolveu aquele problema usando o gestor. Você tá ok com aquilo, você tá ok, você fala, sei lá, usa essa lista, mas tanto faz, usa essas outras aqui também. Mas se aquilo que você criou efetivamente ajuda ele a resolver um problema, e ele gosta daquela ferramenta, ele vai falar para as pessoas. E essa é a forma onde o produto realmente impacta em crescimento, em growth, tá? Então a gente usa quase como se fosse uma forma de marketing, né? Que a gente quer ter essas pessoas muito contentes. A maneira de fazer isso é dar mais atenção para elas, mais funcionalidades para elas. Então você gera um ciclo virtuoso na sua empresa, onde você segmenta mais, você foca em quem está junto com você, quem ficaria muito triste se o teu produto não existisse. Isso faz com que eles tragam novos clientes que provavelmente vão estar alinhados, assim por diante. Você vai crescendo ao mesmo tempo que vai criando algo útil para esse público e aumenta essa proporção, né? Que no fim do dia esse método é para que a gente consiga aumentar o número de pessoas que estão muito tristes. E por último, né, vem a parte do acompanhamento, que é basicamente o que a gente está comentando agora, de você ter mensurar isso constantemente, né? Então a gente deixa aberto, na verdade, esse formulário para quem quiser, quando quiser mandar um feedback, pedir coisas de funcionalidades para a gente, mas de tempo em tempo a gente dá uma puxada nas respostas. Então sobe um banner, pode ser no intercom mesmo ali, para que dentro do produto a pessoa tenha lembrar a pessoa de dar feedback, né, de pedir funcionalidades para você. E a gente vai comparando esses grupos. O que a gente faz basicamente aqui é continuar otimizando sempre, trazendo essas funcionalidades, trazendo na velocidade mais rápido possível e sempre focando nesse pessoal que ficaria muito triste, para que a gente crie algo útil para todos, né? Para que a gente aumente esses 10 pessoas, esses 10 superfãs versus 1000 pessoas que não estão nem aí para o seu produto. Isso ajuda porque você tem uma economia de recursos, aumente seu crescimento, não gaste tanto com ads, tenha um produto melhor e efetivamente faça a diferença no dia a dia daquela empresa.